Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro da série especial do projeto Santo André 500 anos, pensando, refletindo, debatendo como a cidade vai chegar no dia 8 de abril de 2053, exatamente na data que completa os 500 anos da fundação do município, a gente pode dizer também da fundação da região do ABC como um todo. Nessa lista aqui a gente já falou de segurança, a gente vem falando de educação, de saúde, de economia, a gente vai falar dos mais diversos aspectos dentro dessa série de reportagens, série de entrevistas que você confere no youtube.com/repórter diário. E hoje vamos falar sobre economia, como vai ser esse desenvolvimento do emprego, da renda e o que a cidade pode fazer para ajudar nesse desenvolvimento cada vez mais moderno, cada vez mais claro, levando em conta até as mudanças que nós já estamos vendo aí no dia a dia em relação ao trabalho. E para trazer um pouco desses aspectos para a gente, vou colocar aqui na tela o nosso convidado, o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos de Santo André, o Evandro Banzato. Evandro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Um prazer falar com você e a todos que nos acompanham aqui pela RDTV. Muito bem, vamos começar até para a linha da chamada aqui que nós fizemos, né, dessa questão da desburocratização. A gente sabe que muitas vezes o Estado tem muita influência, né? O Estado, como eu digo, o próprio governo público, né, o poder público tem muita influência na hora de gerar ou não empregos, né? Ou facilita por um lado, às vezes dificulta por outro. Hoje, quais são os principais desafios que ainda os municípios encontram para desburocratizar, ou seja, para tentar facilitar a vinda de empresas e, lógico, por consequência, trazer empregos e trazer renda para a cidade? Bem, Carlos, eu acho que é importante dizer qual é a linha que nós temos adotados aqui, adotado desde o início da gestão do prefeito Paulo Serra, lá em 2017, né? Tem uma palavrinha pequena que eu sempre gosto de trazer para aqueles que nos escutam, que eu chamo de OPA, né? É o O de observar, o P de planejar e o A de agir. Né? Então, quando a gente observa o que a gente começou a fazer lá no início, em 2017, né? Começamos a observar essa questão que você traz, ela é uma questão nacional, né? O empreendedor brasileiro sofre muito com o excesso de burocracia, né, com excesso de procedimentos. Então, a gente, ao observar isso, resolveu trabalhar para minimizar essas questões da burocracia. Então, nós, através de um planejamento, a gente começou, o governo Paulo Serra hoje tem um programa chamado Papel Zero, ou seja, traz essa simplificação, essa desburocratização, dialogando, né? Uma coisa que a gente tem feito desde o início da gestão é dialogar muito com o empresariado, seja o pequeno, costumo dizer, né? É importante a gente enxergar de P a P, do porteiro ao presidente. Eu acho que ambos têm algo a nos ensinar, algo a nos relatar, algo a nos sugerir, né? Mostrar um caminho melhor. E aí tem o A do agir, né? Se você observar, se você planejar e se você não agir, as coisas efetivamente não acontecem. E aí, o que acontece? Com essa pequena palavra, né? Observando, planejando e agindo, nós definimos a estratégia de trabalho aqui para a gestão, né? Então, aí, quando a gente fala em Santo André 500 anos, né, planejar o futuro é realizar ações do presente, né? Então, como a gente adotou, qual foi a linha de trabalho, né? A gente pautou isso em 3 pilares muito claros. Então, o primeiro é melhorar o ambiente de negócios, o segundo pilar é melhorar a competitividade das empresas e o pilar número 3 é fomentar, né, uma cultura de qualificação, inovação e empreendedorismo. Esses são os 3 pilares que a gente tem trabalhado. E quando a gente fala em melhorar o ambiente de negócios, significa justamente isso que você trouxe aqui no início aqui para os nossos internautas aqui, que é a questão da desburocratização. Então, Santo André, lá em 2019, antes até da pandemia, nós licitamos e contratamos uma plataforma, como um mero exemplo aqui, tá? Nós contratamos uma plataforma chamada Plataforma Acto, né, que é uma plataforma de licenciamento de obras. Então, qualquer prédio, qualquer salão, qualquer casa, qualquer imóvel aí que fosse construído na cidade, isso tudo tramita numa plataforma digital. O que essa plataforma digital trouxe para quem está lá na ponta, né, que é o investidor, que é aquela pessoa que está gerando emprego e renda aqui na nossa cidade? Trouxe agilidade, trouxe transparência, trouxe regras mais claras, né? E, então, isso tudo, quando o empresário tem que tomar uma decisão onde ele vai aportar os investimentos dele, é claro, ele sempre dará preferência para aquele local ou para aquele ambiente onde ele tem um ambiente
favorável para a atração do investimento dele, né? Então, isso é melhorar o nosso ambiente de negócio, um simples exemplo. A partir do momento que eu melhoro o ambiente de negócios, essa empresa, como ela ganha tempo, ela passa a ser mais competitiva, né? Ela passa a conquistar resultados mais positivos na sua operação. Por exemplo, pega a construção civil, né, que utiliza-se muito dessa plataforma digital. Carlos, esses números a gente tem que destacar sempre, porque assim, no ano passado, 2022, o Grande ABC teve um incremento aí na média de 120%, 130% em novas unidades, né? Lançamentos aí, novas unidades habitacionais. Santo André cresceu 690%. Então, esse número revela. Evandro, desburocratizar atrai investimento? Sim, atrai. Gera emprego? Sim, gera emprego. Né, torna o ambiente da cidade melhor? Sim. Faz com que as empresas também sejam mais competitivas? Não tenha dúvida. E com isso, então, a gente vai fomentando essa cultura de inovação, qualificação e empreendedorismo. E a cidade, né? A cidade como um todo acaba ganhando, Carlos. E isso já é válido, por exemplo, para essas novas profissões que vêm sendo criadas ou acabaram aparecendo, não só por causa da pandemia em si, mas principalmente pela questão da tecnologia, né? Hoje está inserida em quase todas as profissões, se a gente não falar em todas as profissões, a tecnologia vem inserida. Isso tudo que fizeram em 2017 já facilitou para esse processo, que imagino que vai ser o processo do futuro, né? Porque há 30 anos, basicamente, a cidade vai ser uma cidade tecnológica, ou de maneira forçada ou de maneira planejada, esperamos que de maneira planejada. Mas já está apto, a Santo André já está apta, se preparando para o futuro? Carlos, esse é um processo contínuo, né? A gente já fazia isso lá, né? Começamos a fazer isso lá em 2017, esse fomento dessa qualificação. E qualificação, quando a gente fala em qualificação, é importante destacar, nós precisamos qualificar também de ponta a ponta, né? Então, hoje, quando a gente pega aqui um grande parceiro aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a Escola de Ouro, né? Um programa público fantástico aí desenvolvido pela primeira-dama, hoje deputada estadual Ana Carolina Serra, né, a primeira-dama aqui da nossa cidade. Ela criou ali o Escola de Ouro. O que é o Escola de Ouro? É um grande guarda-chuva com cursos todos gratuitos aí. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, design de sobrancelha, pizzaiolo, pedreiro, maquiador, panificador, tem uma série de cursos, né, que estão lá todos disponíveis para a população, né? Isso numa ponta aqui, que a gente pode ofertar esse tipo de mão de obra qualificada, né? Auxiliar de cozinha e outros tantos. E numa outra ponta, por exemplo, aqui ligado ao Parque Tecnológico. Nós temos aqui o Parque Tecnológico de Santo André, ele é um parque absolutamente disruptivo, né? Porque ele não tem uma sede física até hoje, mas ele trabalha ligado em rede, ou seja, nós nos conectamos com todos os atores aqui do nosso ecossistema de inovação, as universidades, as startups, as associações empresariais, ou seja, todos juntos e próximos, né? Onde um dos braços do Pacto Tecnológico é um programa chamado Capacita Tech, ou seja, nós levamos, principalmente aí os jovens, aqueles que estão ali no período ali de estudos, né? Seja no ensino médio, ou seja, no início do seu ensino superior, a gente tem ali, são mais de 7.000 cursos, Carlos, fica aí até o convite para aqueles que estiverem nos acompanhando, quiserem acessar a página da Prefeitura de Santo André, tem a aba ali Parque Tecnológico de Santo André, e lá eles vão encontrar essa aba do curso do Capacita Tech. Então, que oferta aí são cursos ofertados pela Microsoft, pelo Google, pela Oracle, pelo Facebook e outros tantos que estão lá, as maiores empresas de tecnologia do mundo ofertam ali centenas de cursos, muitos desses cursos dão qualificação. Então, né, como eu disse aqui no início da fala, né, esse processo de qualificação ele é um processo contínuo, né? A sociedade continuamente vai estar demandando pessoas na parte de empregos aí ligados à tecnologia, empresas ligadas ao setor de serviço, ao comércio, ao varejo, ao setor logístico, que é outro grande e importante segmento aqui da nossa cidade. Então, é importantíssimo que o gestor público esteja atento e, mais do que estar atento, Carlos, além de nós ofertarmos, é preciso que a gente fomente e estimule a população a se qualificar, porque senão, como você bem colocou, muitos talvez fiquem para trás. O que o prefeito Paulo Serra, a nossa equipe, tem dito também com bastante frequência? A grande vocação, e aí não é só de Santo André, mas deve ser a grande vocação de Santo André, do Grande ABC, do Estado de São Paulo e do Brasil, é a inovação.
Ou seja, será fundamental nós inovarmos no comércio, na indústria, no serviço e também, por que não, inovar e fundamental que se inove na gestão pública, né? Por isso a gente tem aqui uma cidade, né, que não só planeja o seu futuro, mas também tem investido muito nesse campo da inovação. Então, é fundamental essa mão de obra qualificada. Isso também a gente se repete de maneira muito frequente. Um dos maiores ativos do grande ABC é uma mão de obra altamente qualificada. Nós temos aí dezenas de universidades e faculdades aqui na nossa região, aí eu não falo só de Santo André, e só ligados aí nas universidades que estão ligadas aqui ao Parque Tecnológico, Carlos, são mais de 120 mil alunos que nós temos aqui na nossa região. Então, a gente tem que, sim, sempre valorizar e destacar essa mão de obra tão importante que está aqui no nosso grande ABC. A gente vem citando tudo que Santo André já vem realizando desde 2017 para cá, para trazer essa base importante que vai ser usada nessas próximas 3 décadas. Mas o que você considera que seja essencial também por parte dos governos estadual e federal para que também possam ajudar nisso? Porque a gente sabe da influência que existe de decisões do governo estadual e do governo federal nos municípios, independente de qual decisão seja. O que você acha que pode avançar para facilitar, ou seja, para esse caminho que Santo André está traçando, não seja atrapalhado, não tenha criação de barreiras para esse caminho? Sim. Carlos, eu estive na segunda-feira da semana passada, não essa anterior, a retrasada, eu estive junto num grande evento aqui em São Paulo com o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o senhor Jorge Lima. E é interessante ver, né, que Santo André está muito alinhado com tudo que o secretário ele compartilhou conosco naquela noite, né? Na questão da qualificação, que é fundamental, e ele ali relatou essa angústia também né, porque o Estado também tem feito a sua lição de casa no sentido de ofertar cursos, ofertar qualificação, mas muitas vezes, então, oferta-se ali 5 mil, 10 mil, 15 mil vagas, e quando você vai ver ali o número de inscritos, você tem algumas poucas centenas de pessoas que se inscreveram, né? Então, além de nós termos esse trabalho e essa preocupação em qualificar a mão de obra, a gente tem que estimular, né? Tem que fazer a pessoa ter a consciência de que essa qualificação e essa preparação dela, ela vai ser fundamental, principalmente para os empregos, né, que ainda muitos vão surgir, a gente ainda às vezes nem sabe né, o tipo de emprego que nos espera, aí a gente imagina alguns deles, né, esses ligados à questão da tecnologia, da computação em nuvem, de cibersegurança, outras tantas questões, a gente já estimula isso, mas a gente tem que permanentemente continuar estimulando. A questão dos impostos, Carlos, isso é fundamental, né? Isso a gente escutou, não só lá do secretário, mas a gente escuta aí, só basta ligar a televisão, ler os jornais aí hoje, a gente escuta muito esse debate aí em cima da reforma tributária, é preciso acabar com essa guerra fiscal e tributária aí entre os estados, entre os municípios, né? Então, é preciso trazer uma regra clara, né? Claro que isso demanda aí um bom debate aí envolvendo, na minha leitura, não só um debate entre os políticos, mas fundamental essa participação da indústria, do setor de comércio, do setor de serviços, né, das universidades. Eu acho que é fundamental essa discussão conjunta para que a gente traga essa segurança e não escute o que a gente está acostumado a acostumar, que, olha, o Brasil é um manicômio tributário, tamanha complexidade aí, né, das alíquotas e das tarifas aí em diferentes estados e diferentes municípios. Então, essa estabilidade aí da questão tributária, ela é fundamental. Essa simplificação, o que foi aqui o início do nosso bate-papo, essa desburocratização é fundamental que não só o Estado, mas o país como um todo entenda a questão e a importância dessa digitalização de muitos dos serviços, eliminação de serviços e regras que talvez nem sejam necessárias. Isso aconteceu muito quando a gente implementou a ferramenta Acto aqui no processo de licenciamento da cidade. A gente foi descobrindo algumas coisas que não faziam sentido, né? Então, vou dar um simples exemplo aqui. Olha, peça ao empreendedor uma cópia da capa do IPTU. Poxa, qual é a lógica por trás disso? Se o próprio poder público que emite o carnê de IPTU para o cliente, né, não faz sentido. Então, elimina-se os processos que não sejam necessários, digitaliza-se aqueles que são fundamentais. Então, essa questão da melhora do ambiente de negócios, ela é fundamental para a gente discutir o futuro do nosso país. Essa estabilidade
essa melhor regra tributária, ela também é fundamental. E uma segurança jurídica, né? O que a gente escuta muito hoje, o que preocupa e retém muitos investimentos aqui no nosso país, é essa insegurança jurídica, né? É a pessoa não saber se a regra que temos hoje é a mesma regra que vai valer amanhã. Isso é fundamental em qualquer país que queira planejar o seu futuro, avançar a sua nação, continuar estimulando o empreendedorismo, que esse é outro ponto também fundamental quando a gente discute o futuro, Carlos, né, nós estamos aqui, a nossa pauta principal aqui é o projeto Santo André 500 anos, então esse olhar para o futuro, essa simplificação, essa desburocratização, esse estímulo ao empreendedorismo, esse estímulo à qualificação, à simplificação, à inovação, eles são fundamentais para quem planeja os próximos 10, 20, 30 anos, como é o caso aqui de Santo André. E para fechar, acho que outro incentivo que é necessário, que pelo menos eu vejo, né, é a questão de se investir na infraestrutura de tecnologia. Como você bem disse, o ABC vem tendo um crescimento na questão da geração de empregos dentro da construção civil, a própria construção civil investindo muito, e muitas das pessoas vão trabalhar em casa, muitas vezes, né? Ou pessoas do setor de tecnologia, ou mesmo do setor de economia, essas pessoas precisam trabalhar na sua residência, né? Hoje, por exemplo, a gente já está vendo a agência de banco fechando, porque não tem mais necessidade de ninguém ali na agência para trabalhar. Todo mundo pode fazer o seu home office e fazer o atendimento online. O quanto que a gente ainda precisa desburocratizar essa questão do investimento na área de tecnologia, ou seja, fazer com que todos os municípios, no caso a gente está falando especificamente de Santo André, tenham infraestrutura suficiente para ajudar a quem quer empreender ou quem está trabalhando na cidade a não ter nenhum tipo de problema e conseguir trabalhar em paz. Perfeito. Uma excelente pergunta, Carlos, porque e aí até uma oportunidade fantástica também para eu falar um pouquinho aqui sobre Santo André. Santo André se tornou referência no estado de São Paulo e no Brasil como uma cidade que tem uma das melhores legislações para a infraestrutura de telecomunicações do país. Né? E para que você tenha uma ideia, nós aprovamos a nossa legislação de antenas em 2019. Só para que para quem nos acompanha aqui nesse bate-papo, o governo do estado de São Paulo implementou a sua legislação de antenas o ano passado, no final da gestão do ex-governador João Dória. Ele, salvo engano, acho que foi o último ato dele que foi aprovar essa legislação de antenas, com 3 anos de atraso ao que Santo André planejou lá atrás. Eu me recordo como se fosse hoje, lá em meados ali de 2018, eu estive ali com a equipe do Parque Tecnológico, né? E ali eles me trouxeram essa preocupação. Evandro, olha, a questão da tecnologia, do 5G, alguns países mundo afora já discutem, inclusive o 6G, ela não existe se a legislação, né, essa discussão não entra na pauta, esses investimentos não abarcam aqui na nossa cidade, se essa lição de casa do município, que é ter uma legislação alinhada com os interesses da iniciativa privada, ela estiver aprovada. Então, a gente rapidamente, entre 2018 e meio de 2019, a gente aprovou a nossa legislação. E por que ela se tornou, isso é fundamental a gente dizer aqui, por que ela se tornou uma legislação referência no Brasil? Por um motivo muito simples, e aí eu volto no OPA que eu falei com vocês aqui há pouco. Nós observamos essa demanda, né, de que o município teria que fazer a sua lição de casa. Em nosso planejamento, o que nós fizemos? Nós convidamos todas as empresas, convidamos a American Tower, a Vivo, a TIM, que tem inclusive operações aqui na cidade de Santo André, a Claro e todas as outras, o pessoal do Sinditele Brasil, né? Convidamos essa turma toda para vir aqui em Santo André, realizamos 2 ou 3 encontros e perguntamos, olha, quais são os principais gargalos? De que maneira a gente desburocratiza? De que maneira a gente busca uma legislação? Como nós construímos uma legislação moderna? E aí, até na ocasião, a gente se inspirou muito na legislação da cidade de Porto Alegre, lá no sul do país, que tinha uma legislação já muito interessante. A gente fez algumas pequenas adaptações e Santo André se tornou referência. Então, hoje é fundamental. Eu fiquei até feliz agora no início dessa semana. Eu vi que a cidade de Mauá está aprovando também a legislação de antenas na esteira da legislação de Santo André. A gente compartilhou, né, isso a gente falou desde o início, não basta que Santo André tenha a sua legislação de acordo, né? A gente já ajudou o pessoal de São Caetano, tivemos junto com o pessoal de Mauá, ou seja, em todas aquelas cidades. Nós tivemos, inclusive, no início do ano passado, eu tive uma audiência pública no governo do estado do Paraná, onde eles pegaram o nosso modelo, a gente compartilhou a nossa legislação, para que eles pudessem implementar
a mesma legislação, obviamente, ali dentro dos parâmetros lá do estado do Paraná, para as mais de, acho que são 360 municípios que tem ao todo, e eles iriam implementar isso em todo o estado. Então, isso é fundamental, foi fundamental para Santo André, e a gente percebe, Carlos, porque eu não tenho um número atualizado aqui agora comigo, mas só através da plataforma Acto, já foram mais de 150 projetos de licenciamento de antenas em nossa cidade, ou seja, são os investimentos da iniciativa privada que chegam para trazer oportunidades de emprego, chegam para melhorar nossa conectividade, é como nós estamos fazendo aqui hoje nesse bate-papo, é a tecnologia que vai auxiliar em cirurgias robóticas, como a Redditor aqui já realiza aqui na nossa cidade, e outras tantas redes, né? A gente tem, só aqui na cidade de Santo André, são 12 hospitais privados que se somam aí a toda a nossa infraestrutura pública de saúde. Então, a tecnologia ela é fundamental na educação, na segurança, na mobilidade, nessa live que nós estamos fazendo aqui, na educação, ou seja, ela é fundamental para que esses investimentos cheguem, para que a gente tenha mão de obra qualificada, para que a gente possa qualificar a mão de obra. A lição de casa não foi para Santo André e é para todos os demais municípios do país, é ter essa legislação adequada a essa nova demanda, que são por equipamentos menores, né? O 5G demanda uma quantidade de antenas maior em quantidade, mas são antenas mais compactas, muito diferente daquele modelo que nós estávamos acostumados no passado, aquelas grandes antenas. Então, essa questão da tecnologia, ela é fundamental, e a legislação adequada, de novo, né? Perceba como a gente leva a sério essa questão de melhorar o ambiente de negócio. Se nós apresentamos ao empresariado, às empresas de telecomunicação, uma legislação adequada, as empresas entendem que Santo André é uma cidade amigável para receber esses investimentos, e é o que tem acontecido. Imagino eu que facilita a partir do momento que novas tecnologias surjam, porque já vai ter uma base muito boa de legislação que já vai facilitar. Se precisar de uma alteração ou outra, vai ser mínima, né? Nada que atrapalhe, né? Sempre trazendo esses investimentos, o que vai ser, logicamente, muito importante. Conversamos com o Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, falando um pouco sobre esse futuro, né, o que se pode planejar daqui para os próximos 30 anos dentro desse projeto Santo André 500 anos. Evandro, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Carlos, parabenizar você e toda a equipe do RDTV, que tem feito entrevistas muito interessantes, né? Fica a sugestão aí e a dica aí a todos aqueles que nos acompanham, para acompanhar aí, porque tem sido discutido temas muito importantes, e para quem quer discutir o futuro, né? O amanhã, é fundamental que o hoje esteja alinhado com as demandas do futuro, em ações práticas, efetivas e alinhadas com a demanda da sociedade. Muito obrigado, Carlos. Grande abraço aí, contem sempre conosco. Abraço, até a próxima. E é isso, pessoal. Seguimos nesse debate aqui sobre Santo André 500 anos, dentro do youtube.com/Repórter Diário, youtube.com/Repórter Diário. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber notificações, deixa o like, você vê essa e outras entrevistas. Quantas vezes você quiser, tem uma playlist completa só sobre o projeto Santo André 500 anos e, claro, trazendo muitos aspectos. E vamos seguir. Nossa série é grande e é boa por isso, né? A gente vai trazer os mais diversos aspectos, as mais diversas figuras da cidade para debater o que é preciso fazer para que Santo André esteja cada vez melhor, principalmente visando o dia 8 de abril de 2053. Um grande abraço a todos e até a próxima.